Olá, amados, graça e paz, mais um dia na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é fiel, Ele cuida de nós, o Pai Todo-Poderoso. É mais uma oportunidade de um novo dia, para a gente meditar na presença de Deus, conhecer a sua perfeita e agradável vontade, porque nós conseguimos cumprir o propósito de Deus quando nós estamos com a mente de Cristo, porque Cristo é aquele que nos mostra a vontade perfeita e agradável do Pai. Nos ajuda, a andar na verdade, a direcionar os nossos passos. Em Gálatas, no capítulo 6, do versículo 1 ao 5, nos fala da mutualidade cristã. Diz assim: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas um dos outros, e assim cumprires a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá a glória só em si mesmo, e não noutro, porque cada qual levará a sua própria carga. Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, meu fardo é leve, meu jugo é leve. Quando nós estamos no sacerdócio da ordem de Melquisedeque, nós seguimos a direção do Espírito. Já o jugo da lei, que como nós já nos falou, é o poder do pecado, é um fardo pesado. Paulo vai dizer sobre o jugo desigual. Não há comunhão entre luz e trevas, não há comunhão de injustiça com justiça. Mas aqueles que são espirituais têm que ter mansidão, têm que saber em sabedoria e graça através de Jesus Cristo para conduzir aqueles que ainda não encontraram essa verdade. Nós temos que, se possível, carregar até mesmo a carga dos outros para cumprir a lei de Cristo. Nota-se que Jesus Cristo, ele foi prejudicado, se for olhar com a visão humana, porque ele sofreu, ele foi perseguido, ele foi castigado. Se for olhar pela ótica humana, ele suportou tudo, mas sabendo que isso ia gerar um benefício muito grande à humanidade. Por muitas vezes é melhor nós sofrermos, seja em qual área for, do que a prejudicar alguém, porque isso mais na frente vai ser importante no testemunho, porque todos estão de olho em nós, Nós estamos escrevendo um livro, um testemunho, conforme muitos outros escreveram, e nós temos que escrever em conformidade, com aquilo que é a vontade do Pai. No versículo 6 até o 10, diz que colhemos aquilo que semeamos. E é o que é instruído na palavra, reparta de todos os teus bens com aquele que instrui. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, principalmente aos domésticos da fé. Aqui onde eu estou, conforme os irmãos podem ver, existe linhas no solo, sulcos. Aqui passou um trator, puxando uma plantadeira,
E essa plantadeira existe vários carrinhos, né? Algumas são de 3, outras de 12. Já existe hoje grandes plantadeiras, né? Mas existe nesses carrinhos, né, um que joga semente, o outro joga o adubo. O produtor, quando vai plantar, ele tem que definir a semente, né? Essa semente, ele tem que definir o que ele plantar, ele vai colher. Se ele quiser plantar milho, ele vai plantar, escolher uma semente de milho. Se ele quiser plantar soja, ele vai escolher de soja ou sorgo, né? E assim por diante. E essa semente, ela tem que ser analisada, né? Existe um percentual de germinação, né? Uma semente selecionada, não é qualquer semente. Senão ele vai perder todo o seu trabalho, né? Pode falhar. E existe um trabalho muito interessante, além dele escolher o adubo, essa semente. Quando a plantadeira vai andando, né? Puxada pelo trator, existe alguém ali em cima da plantadeira supervisionando. Isso para quê? Para, se acaso algum daqueles carrinhos falhar o processo da semente que desce por gravidade, vai causar um problema, né? Porque o trator andando numa distância dessa, se uma ou duas linhas falhar, quando nascer vai ser algo que vai causar prejuízo, né, aqui para o produtor. Então, amados, o que Deus está querendo nos dizer com essa palavra? Cada um contribua, né, conforme Deus lhe coloca no propósito do coração, de acordo com as suas possibilidades, com as suas posses, né? Porque ele é bem claro, né, que quando nós somos fiel no pouco, né, ele diz: sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Ele diz também: aquele que é infiel no pouco, sobre o muito também é infiel. Então nós temos que preocupar, né, com as sementes, qual as sementes que nós temos semeado, porque Deus, ele conhece, né, ele sabe aquilo que nós lançamos. E tudo que a gente semeia, né, a gente vai colher. Se quiser amor, temos que plantar amor na vida do próximo, né? Amarás o próximo como a ti mesmo. Usarei de compaixão, de piedade com aqueles que usarem de compaixão, de piedade, né? Então, amados, nós temos que ter zelo, né, com as coisas de Deus. Nós temos que escolher as sementes certas, né, para colher no tempo certo. Eclesiastes 3 diz que existe um tempo para todo propósito, né, aqui debaixo do sol. Existe o momento de plantar, de colher, de abraçar, de afastar, né? Nós temos que ser maleáveis diante de Deus, fazer sempre o bem, né? Como Deus mesmo está nos dizendo, né? Às vezes tem certas atitudes que nós acabamos olhando do lado humano, a gente acaba sendo prejudicado, mas é melhor ser prejudicado do que a prejudicar alguém. Porque Deus é aquele que tudo contempla, né? Deus é aquele que tudo vê. O importante, né, é isso, selecionar bem as sementes daquilo que a gente queira colher, né, para as nossas vidas. E estar na direção de Jesus Cristo. Ele, através do Espírito Santo, ele nos ensina, né, a como a gente age, né? Amarás somente o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todas as tuas posses, né? E amarás o próximo como a ti mesmo. Então que a gente venha meditar nisso, né? Quais são as sementes que tem selecionado, eu tenho plantado, ou às vezes está falhando, né? Como eu disse aqui
a plantadeira tem 12 carrinhos, será que de repente não está falhando algum plantio, né? Não tem algo que eu poderia estar fazendo pelo próximo e de repente não está sendo o plantio nessa plantadeira, nesses 12 carrinhos, né? Porque cada um tem a sua condição, a sua possibilidade, né? Ou às vezes a pessoa tem uma plantadeira com 3 carrinhos, será que não está falhando um e está plantando somente em 2? Porque a Bíblia diz que tanto o que planta como o que dá o crescimento, importância, tanto o que planta como o que rega, não tem importância nenhuma. Importância é aquele que dá o crescimento, né? Toda honra, toda glória é dele, é de Deus. Nós, se tivermos de gloriar, antes gloriemos nas nossas fraquezas, nas nossas impossibilidades, né? Porque Deus, ele é grandioso e toda honra e toda glória é dado a ele, né? Amém, amados? Que a gente venha meditar nesta palavra, que a gente seja como igreja, como ele nos disse hoje, pedras vivas, que a gente esteja mais em unidade com os irmãos, sejamos como membros dos membros, sejamos mutuamente, né, uns com os outros, e principalmente com o próximo, né, com aqueles ainda que nós temos que ganhar estas almas para Jesus, nós temos que ser o bom sal, né, o bom perfume. O sal, né, se ele for insípido, se ele perder a sua propriedade, para nada serve, né? A Bíblia diz que ele serve para ser pisado, né? Então, amados, que a gente venha meditar nesta palavra, né? Se nós estamos exalando o bom perfume, sendo o bom sal da terra. Amém, amados? Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes, Deus te abençoe.